Parágrafo 2º. Não estarão enquadradas na letra B do parágrafo anterior as vagas que a. resultarem da fixação de cota compulsória para o ano anterior ao base, e b. abertas durante o ano base tiverem sido preenchidas por oficiais excedentes dos corpos, quadros, armas ou serviços, ou a que ele houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram motivo à agregação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. As vagas decorrentes da aplicação direta da cota compulsória e as resultantes das promoções efetivadas nos diversos postos em face daquela aplicação inicial não serão preenchidas por oficiais excedentes ou agregados, que reverterem em virtude de haverem cessado as causas da agregação. Parágrafo 4º. As cotas compulsórias só serão aplicadas quando houver no posto imediatamente abaixo oficiais que satisfaçam as condições de acesso. Artigo 101. A indicação dos oficiais para integrarem a cota compulsória obedecerá às seguintes prescrições. 1. Inicialmente serão apreciados os requerimentos apresentados pelos oficiais da ativa que, contando mais de 20 anos de tempo de serviço, requerem sua inclusão na cota compulsória, dando-se atendimento por prioridade em cada posto aos mais idosos. E 2. Se o número de oficiais voluntários na forma do item 1 não atingir o total de vagas da cota fixada em cada posto, esse total será completado ex officio pelos oficiais que a. contarem no mínimo como tempo de serviço, de efetivo serviço, 1. 30 anos se oficial general, 2. 28 anos se capitão de mar e guerra ou coronel, 3. 25 anos se capitão de fragata ou tenente-coronel, 4. 20 anos de capitão de corveta ou major. B. Possuírem interstício para promoção quando for o caso. C. Estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade que definem as faixas dos que concorrem à constituição dos quadros de acesso por antiguidade, merecimento ou escolha. D. Ainda que não concorrendo à constituição dos quadros de acesso por escolha, estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade estabelecidos para a organização dos referidos quadros, e satisfazerem as condições das letras A, B, C e D na seguinte ordem de prioridade. Primeiro, não possuírem as condições regulamentares para a promoção, ressalvada a incapacidade física até 6 meses contínuos ou 12 meses descontínuos. Dentre eles, os de menor merecimento, a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. Segunda, deixarem de integrar os quadros de acesso por merecimento ou lista de escolha, pelo maior número de vezes no posto, quando neles tenha entrado oficial mais moderno em igualdade de condições, os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. E forem os de mais idade e, no caso da mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 1º. Aos oficiais excedentes, aos agregados e aos não numerados em virtude de lei especial, aplicam-se as disposições deste artigo, e os que forem relacionados para a cota compulsória serão transferidos para a reserva juntamente com os demais componentes da cota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas. Parágrafo 2º. Nos corpos, quadros, armas ou serviço, nos quais não haja posto de oficial general, só poderão ser atingidos pela cota compulsória os oficiais do último posto da hierarquia que tiverem, no mínimo, 28 anos de tempo de serviço, de efetivo serviço, e os oficiais dos penúltimos e antepenúltimos postos que tiverem, no mínimo, 25 anos de tempo de efetivo serviço. Parágrafo 3º. Computar-se-á, para os fins de aplicação da cota compulsória, no caso previsto no item 2, letra A, número 1, como de efetivo serviço, o acréscimo a que se refere o item 2 do artigo 137. Então tá. Computar-se-á para os fins de aplicação da cota compulsória,
no caso previsto no item 2, letra A, número 1, item 2, se o número de oficiais voluntários na forma do item 1 não atingir o total de vagas da cota fixada em cada posto, este total será completado ex officio pelos oficiais que contarem no mínimo como tempo de serviço 30 anos se oficial general, 28 anos se capitão de mar e guerra ou coronel, 25 anos se capitão de fragata ou tenente coronel e 20 anos de capitão de corveta ou major. Então, computar-se-á para os fins de aplicação da cota compulsória, no caso do previsto do item 2, letra A, número 1, como de efetivo serviço, o acréscimo a que se refere ao item 2 do artigo 137. Vamos ver aqui, artigo 137. Tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de órgão de formação de reserva. Então, conta também. Ok? Conta para o caso da cota compulsória. Então, está aqui, já falado, né? Então, computar-se-á para os fins de aplicação da cota compulsória, no caso previsto do item 2, letra A, número 1, como de efetivo serviço, o acréscimo a que se refere o item 2 do artigo 137, que é o tempo de formação. Artigo 102. O órgão competente da Marinha, do Exército, da Aeronáutica organizará até o dia 31 de janeiro de cada ano a lista dos oficiais destinados a integrar a cota compulsória, na forma do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os oficiais indicados para integrar a cota compulsória anual serão notificados imediatamente e terão para apresentar recurso contra essa medida, o prazo previsto na letra A do parágrafo 1º do artigo 51. Parágrafo 2º. Não serão relacionados para integrar a cota compulsória os oficiais que estiverem agregados por terem sido declarados extraviados e desertores. Então vamos abrir aqui uma outra aba para a gente saber quais são esses artigos. Os oficiais indicados para integrarem a cota compulsória anual serão notificados imediatamente e terão para apresentar recurso contra essa medida o prazo previsto na letra A. Vamos ver qual é o prazo para ele apresentar recurso contra a medida da cota compulsória previsto no regulamento. Deixa eu ver aqui qual que é o parágrafo. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada arma. Aqui está previsto no parágrafo 1º do artigo 51. Então, depois que for publicado a cota compulsória, é o seguinte, ele vai ter o seguinte prazo. Parágrafo 1º. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial quanto ao ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso, e 120 dias nos demais casos. Então tá aí. Tá? Então os oficiais indicados para integrar a cota compulsória anual serão notificados imediatamente e terão para apresentar recurso contra essa medida o prazo previsto na letra A do parágrafo 1º do artigo 51, que é de 15 dias. Letra A. Ok? Não serão relacionados para integrar a cota compulsória os oficiais que estiverem agregados por terem sido declarados extraviados ou desertores.
Artigo 103. Para assegurar a adequação dos efetivos à necessidade de cada corpo, quadro, arma ou serviço, o Poder Executivo poderá aplicar também a cota compulsória aos capitães de mar e guerra e coronéis não numerados, por não possuírem o curso exigido para ascender ao primeiro posto de oficial-general. Parágrafo 1º. Para a aplicação da cota compulsória na forma deste artigo, o Poder Executivo fixará percentual calculado sobre os efetivos de oficiais não remunerados existentes em cada corpo, quadro, arma ou serviço, em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. A indicação de oficiais não numerados para integrar a cota compulsória, os quais deverão ter no mínimo 28 anos de efetivo serviço, obedecerá às seguintes prioridades. Primeiro, os que requererem sua inclusão na cota compulsória. Os que requererem sua inclusão na cota compulsória, esses são as prioridades. Segundo, os que de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os demais de idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. E terceiro, forem os de mais idade e, no caso de mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 3º. Observar-se-ão, na aplicação da cota compulsória, referida no parágrafo anterior, as disposições estabelecidas no artigo 102. Seção 3. Da reforma. Artigo 104. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua 1. A pedido e 2. Ex officio. Artigo 105. A reforma a pedido, exclusivamente aplicada aos membros do magistério militar, se o dispuser a legislação específica da respectiva força, somente poderá ser concedida àquele que contar mais de 30 anos de serviço, dos quais 10 no mínimo de tempo de magistério militar. Artigo 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que 1. Atingir os seguintes idades limite de permanência na reserva. Para oficial general, 68 anos. Para oficial superior, inclusive membros do magistério militar, 64 anos. C. Para capitão-tenente, capitão e oficial subalterno, 60 anos. E para praça, 56 anos. 2. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. 3. Estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Então, estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. Sendo oficial ativer determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência de conselho de justificação a que foi submetido. E 6. Sendo guarda-marinha, aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao ministro respectivo em julgamento de conselho de disciplina. Parágrafo único. O militar reformado na forma do item 5 ou 6 só poderá readquirir a situação militar anterior a, no caso do item 5, por outra sentença no Superior Tribunal Militar e nas condições nela estabelecidas. E B, no caso do item 6, por decisão dos ministros do Supremo, do ministro respectivo.